Como analista financeiro, é muito importante entender a estrutura do departamento financeiro, porque de fato, né, o analista está dentro ali desse departamento, o departamento financeiro, o departamento eu falo que é o pulmão da empresa, né, porque quem faz a empresa respirar, toda a empresa precisa ter de fato departamento financeiro. Por que é importante a empresa ter um departamento financeiro? Para ela poder ter uma gerência, para poder ter uma gestão muito melhor das contas, seja contas a pagar, contas a receber. Ela precisa entender. Quando se fala de dinheiro, din-din, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais aprofundado estou em relações que envolvem dinheiro, seja para pagar, seja para eu receber, eu preciso ter, né, esse controle e vai ser muito importante para que eu consiga ter melhores resultados. Então, entender a estrutura do departamento financeiro é importante, é o que você vai aprender nessa aula agora. Então, o departamento financeiro, ela não é uma ciência exata, né? A estrutura dele não é uma ciência exata. Tudo depende do contexto, né? Ou seja, o tamanho da empresa, né? Se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena, se é uma empresa média, a quantidade de demanda também que vai ser necessário o departamento financeiro e até mesmo o modelo de negócio. Em empresas menores, como startups e microempresas, é normal que tenha uma pessoa dedicada a finanças. Às vezes, até o mesmo dono é responsável, até mesmo o dono é responsável pela área, né? Então, não tem ali um setor definido, não tem de fato uma estrutura muito grande. Mas eu vou ter ali alguém responsável pelas finanças, pode ser até ser o mesmo dono, em caso de empresas pequenas. Então, não existe um certo ou errado, mas sim uma melhor adequação conforme a realidade do negócio. Por mais diversas que possam ser, as estruturas organizacionais tendem a seguir ao menos um padrão de qualidade e eficácia. Assim, o setor não compromete o funcionamento da empresa como um todo. Dessa forma, mesmo que haja apenas um funcionário dedicado ao funcionário, processos e, né, dedicado ao financeiro, processos, rotinas e responsabilidades são indispensáveis. Por isso é importante, antes de tudo, entender qual que é o papel que o setor financeiro representa dentro e as suas principais funções dentro da empresa. Não importa se eu tenho 10 pessoas atuando no financeiro ou apenas uma. O processo tem que ser estabelecido. Eu tenho que ter um processo de recebimento, um processo de cobrança, um processo de pagamento, eu tenho que ter essas rotinas, eu tenho que ter responsabilidade também. Porque é muito importante que eu tenha um padrão de qualidade e eficácia. Então, quando eu vou, né, se você tem um pequeno negócio e você está fazendo financeiro e você está pensando em delegar isso para outra pessoa, tem que ter uma pessoa com tal responsabilidade que ela consiga, de fato, ter uma organização muito boa e ela consiga entregar um ótimo resultado para você e para a tua empresa também. Não adianta você colocar qualquer pessoa que talvez, porque é amigo, porque é parceiro, talvez não vai para frente, né? Às vezes colocar familiares também não é uma boa ideia, porque de fato eu preciso ter alguém que seja punho de ferro, não trave a operação, mas também não abra mão para todos os desejos da gestão, os meus desejos, né? Imagina que você é um empresário e aí você coloca alguém que é seu amigo ou seu familiar, tudo aquilo que você quiser fazer, a pessoa vai deixar fazer, mas nem tudo aquilo pode ser benéfico para a organização. Então nós temos que pensar dessa forma. Então, o setor financeiro ele é responsável pelo desempenho e gestão das finanças de uma empresa. Então, é seu dever garantir recursos e uma boa gestão do patrimônio do negócio. Por isso, ele vai exercer funções como contabilidade, tesouraria, gestão das finanças, controle de tributos e gestão de custos também. O departamento financeiro ele funciona como um elo dentro de uma empresa. Nem todas as áreas se relacionam entre si de forma direta e o financeiro, ao contrário, mantém contato com todos os setores, seja em relação a pagamentos ou controle de investimentos para cada área. Para um bom desempenho da empresa, o financeiro acaba respondendo diretamente à diretoria sem intermédios. Assim, em relação à próxima indireta, corre menos risco de desencontros de informações e garante relação estratégica entre os dois lados. Então, o elo financeiro é muito importante, né? Eu preciso entender, né, que todo o setor da empresa ele tem custos, né? Ou seja, ele vai ter os custos para operar, né? Você vai ter esses custos para poder fazer com que a empresa, com que o setor ande, mas ele também tem receita, né? Os setores eles têm receitas, eles trazem receita para a organização. E aí o financeiro ele precisa saber e ter esse controle, né? Porque muitas das vezes o setor ele pode ir lá e pedir investimentos no setor para compra de materiais, contratação de pessoas, né, melhorias dos equipamentos, e o financeiro é que vai dar o aval, porque eu preciso de dinheiro para fazer isso, né? Não adianta comprar material, contratar pessoas, melhorar equipamentos sem dinheiro, então eu preciso do dinheiro, que é o financeiro que autoriza ou não essa grana para ser gasta ou investida, com base, claro, em indicadores financeiros previamente estabelecidos e previamente controlados também pelo financeiro. Então, eu tenho dentro do financeiro esse exercício de diversas atividades que fazem de fato, eu gosto de resumir que o financeiro é uma tesouraria. A tesouraria ela faz contabilidade, faz gestão de finanças, controle de produtos e também gestão de custos. Então, está tudo atrelado ali, trabalhando dentro do setor
financeiro, combinado? Então, quais são as principais funções do departamento financeiro? Nós temos a principal função, a primeira função, a função da contabilidade, que é de grande importância para a empresa, pois a contabilidade vai organizar, documentar e analisar todos os passivos e ativos patrimoniais da empresa. Como ativo, entende-se todos os bens que a empresa possui, como imóveis, equipamentos, investimentos e capital em caixa, e também direitos, contas a receber, daquilo que ela precisa estar ali movimentando, ou seja, são aquilo que ela tem, aquilo que ela possui, são os ativos da empresa. Já os passivos representam o que a empresa deve, aquilo que a empresa precisa pagar, com pagamentos, financiamentos, colaboradores, né, tudo aquilo que ela tem que estar tirando do caixa para poder estar pagando. Então a gente tem ativos e passivos que são controlados aí contabilmente pela função contabilidade. É claro que algumas empresas, quando eu estou muito grande, eu tenho contabilidade à parte, e aí o financeiro faz o relatório gerencial dessa contabilidade. Mas é muito importante que o analista financeiro você conheça de fato, que você precisa ter esse conhecimento contábil, mesmo que seja básico, mas precisa conhecer. A contabilidade considera também quaisquer alterações que interfiram nos valores de capital. A partir de toda essa documentação e análise de dados, é que a contabilidade consegue calcular o lucro e as despesas da empresa, assim podendo avaliar até mesmo o valor de mercado de negócio, o valuation dele, a possibilidade de investimento, e é também através da contabilidade que eu posso controlar também, já iniciando a controlação e o controle tributário. A tesouraria é onde o controle financeiro de fato acontece, onde eu tenho fluxo de caixa e plano de contas, né, que estão ali dentro das ferramentas que o setor de tesouraria vai utilizar no dia a dia. O objetivo da tesouraria é manter as contas organizadas, ou seja, as entradas e as saídas têm que estar organizadas, garantindo o funcionamento constante do negócio, evitando prejuízos a curto e a longo prazo. Então, quando eu falo daquelas considerações básicas do dia a dia, fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro, é na tesouraria que acontece. A contabilidade ela vai fazer isso mensalmente, vai fazer isso trimestralmente, onde ela vai analisar o total de volumes de recebíveis, o total volume de despesas de saídas, e ela vai dar o aval final ali para analisar se foi benéfico ou maléfico tudo aquilo. Mas é a tesouraria que faz isso no dia a dia, a tesouraria que mexe nas contas ali de entradas e saídas, pagamentos e recebimentos também. Depois nós temos a gestão de tributos, né? Empresas, principalmente quando a gente fala de empresas brasileiras, lidam com tributos e impostos o tempo inteiro. Né? Ter um setor, no caso uma função de gestão de tributos, dentro do departamento financeiro garante o melhor pagamento de tributos possível ao identificar o melhor regime tributário existente, por exemplo. Então, dentro dessa questão tributária, é feito o planejamento tributário. Então, dentro da parte financeira, como analista financeiro, eu preciso conhecer de tributos, eu preciso conhecer um pouco da tributação, para poder sempre estar pensando qual que é a melhor forma de adequar essa questão tributária para a minha empresa. Sempre com o objetivo de redução de imposto, sempre com o objetivo de pagar menos imposto. Não é só negar o imposto, é diminuir a carga tributária em cima da empresa. Depois nós temos a função de demonstrações financeiras também. As demonstrações financeiras são relatórios que vão indicar o desempenho financeiro da empresa em determinado período de tempo. Esses relatórios indicam não só a saúde financeira atual, mas como a empresa se saiu em relação ao que foi planejado e ao que foi realizado. Os relatórios mais utilizados vão ser o balanço patrimonial, onde ele é responsável por analisar o patrimônio de ativos e passivos da empresa, o demonstrativo de fluxo de caixa, que vai fornecer a visão financeira de entradas e saídas do caixa, o demonstrativo do resultado, que calcula basicamente as receitas menos os desembolsos, ou seja, as saídas, lucro ou prejuízo, e o resultado da equação de forma simples é também o resultado da empresa. Então, com esses três relatórios, eu consigo analisar, demonstrar financeiramente se a empresa está indo bem ou se a empresa está tendo problemas ali referente a seus pagamentos, seus recebimentos. Então, uma função também muito importante dentro do setor financeiro. Também a gente tem aí o planejamento orçamentário financeiro, que assume uma posição extremamente estratégica nessa função financeira, planeja orçamento para os próximos meses, para alcançar o objetivo macro da empresa. Dessa forma, a empresa saberá o que será necessário investir, seja curto ou longo prazo, para alcançar a meta orçamentária. Geralmente, essa função é de responsabilidade da controladoria da empresa, mas, no entanto, nem todas as empresas possuem uma área dedicada ao controle orçamentário ou controle administrativo. Sendo assim, essa função acaba sendo muitas vezes designada ao financeiro. Novamente falando, a gente tem contextos, tamanho de empresas, as empresas elas têm tamanhos diversos, pode ter uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, e dependendo do tamanho dessa empresa, dependendo de onde ela está, eu vou ter essa diferença, vou ter essa diferenciação aí de posições, de cargos e funções
estratégicas. Mas eu estou te trazendo aqui essas funções que estão ligadas ao departamento financeiro. Quando não há outros cargos criados, vai para o analista financeiro, vai ser aí o financeiro que vai ter que ter fazendo, como é o caso do planejamento orçamentário ou planejamento financeiro, onde eu vou pegar despesas, eu vou pegar receitas e eu vou pensar como que eu posso maximizar receitas e reduzir despesas sempre para gerar maior lucro. Né? Então, quando a gente fala aí dentro de uma estrutura financeira, eu trouxe aqui para você ver a estrutura dentro de uma grande empresa. Então, essa primeira estrutura ela abrange todas as vertentes do departamento financeiro, contas a pagar e contas a receber, controle do patrimônio e planejamento estão designados a cada funcionário. Todos vão responder ao diretor financeiro, o líder da área, que por fim responde diretamente à presidência. Ao montar o time, é importante priorizar controles e contabilidade, pois são fortes e essa base para um bom financeiro. Então, você pode analisar aqui que na hierarquia, nós temos a presidência, eu tenho aqui o setor administrativo, o setor comercial, o setor da controladoria e o setor financeiro. No setor financeiro, eu vou abrir aqui as posições como diretor financeiro, coordenador de tesouraria, coordenador de contabilidade, analista de tesouraria, analista de contabilidade e auditor interno. Então, eu tenho aqui as posições que eu vou ter dentro do setor financeiro, isso é claro, uma hierarquia, então o diretor financeiro é o top, o topo, depois eu tenho o coordenador da tesouraria, coordenador da contabilidade, os analistas e o auditor interno, para garantir que todos os processos eles estão sendo feitos da melhor maneira possível, eles estão feitos da maneira correta, como deve ser realizado. Cuidado? E aí depois nós temos uma estrutura parcial, né, que é para médias empresas, elas não vai ter uma estrutura tão grande e complexa como empresas grandes. Essa estrutura também engloba todas as necessidades que uma empresa possui referente ao financeiro. No entanto, a estrutura é menor em compensação ao tamanho da empresa, mas ao fim todos os pontos como contabilidade, patrimônio e planejamento também estão sendo abrangidas aqui dentro. Percebe que nessa estrutura possui um controle na área do departamento financeiro, isso porque em empresas de médio porte é comum não haver uma área de controladoria. Assim, todo o planejamento orçamentário se torna responsabilidade do financeiro. Dessa forma, é essencial que essa estrutura considere um controlador para essa tarefa. Novamente, a gente tem a presidência, né? A gente vai ter o administrativo, o comercial, o RH, entra aqui, nós temos o financeiro. Eu tenho o diretor financeiro, analista de tesouraria, analista de controladoria, e aí eu tenho esse controlador aqui, que é o controller, que é a pessoa que vai fazer essa parte de planejar, né? Essa parte do planejamento orçamentário, ele está dentro do financeiro, mas ele vai aqui dentro de uma posição, o controlador, o controller, ele é o responsável por esse planejamento. E aí nós finalizamos, né, dentro da estrutura aqui, uma estrutura essencial para micro e pequenas empresas. Então, por fim, né, para micro e pequenas empresas, é uma estrutura que exige o essencial do financeiro. Por conta disso, o serviço da contabilidade e controladoria são terceirizados e não se torna apenas o líder da área, que muitas vezes é o próprio sócio, é o responsável pela tesouraria. Então, eu tenho a presidência, eu tenho o administrativo, o comercial, o RH novamente, e eu tenho o financeiro. Então, eu tenho o líder financeiro, podendo ser o próprio sócio, eu tenho um analista de tesouraria, que vai ser alguém que vai, né, fazer os BO de contas a pagar e tudo mais, e a contabilidade ou controladoria ela é terceirizada. Eu vou contratar um escritório de contabilidade, eu vou contratar um contador que vai fazer esse trabalho para mim, porque eu não tenho pessoa suficiente, nem tenho tamanho suficiente para estar realizando essas atividades. Combinado? Então, a estrutura do departamento financeiro, montei quais são as funções essenciais. Também te trouxe aqui 3 visões diferentes de estrutura para micro e pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Eu espero que você tenha entendido essa aula, espero que tenha gostado dela também. Eu espero te ver na próxima aula. Então peço que você fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.